Esse ano foi um ano bem diferente para todos nós. Eu acho que por mais velho que você seja, a pessoa mais velha que está aqui com a gente, não enfrentou, eu acredito, um ano tão diferente, tão atípico, quanto esse ano que a gente está vivendo hoje. Mas eu queria lembrar a você que, apesar de tudo isso que aconteceu, apesar desse ano difícil, apesar de tudo isso que de forma inesperada chegou a nós, você está aqui, vivo. Glória a Deus. E Deus está guardando sua casa, sua vida. Está acontecendo isso lá? Glória a Deus, a gente pode se firmar nisso. E falando em adaptação, eu não sei se você já acostumou com a máscara. Eu acredito que não. Quem não gosta de usar essa máscara aí? Nossa, mãe, ontem a gente estava num grupo de PG que foi bom demais. E alguém falou assim, esse ano, apesar de a gente ter vivido isso tudo, a gente ter chegado até aqui, eu não quero sentir saudade de 2020, você também não? E a gente ali me lembrou assim, não, nós vamos fazer o culto da queima das máscaras, tem que lembrar disso, pastor André, vai chegar esse dia aí, fica calmo que nós vamos fazer esse negócio. Mas, porque a gente não acostuma com esse negócio. Os mais responsáveis e as pessoas mais organizadas, que não é o meu caso, sempre, já lembram, usam, e tem sempre uma máscara à mão. Mas quem de você, igual eu, só lembra quando chegou em algum lugar e não tem máscara? Quem? Beleza, não estou sozinho nessa, eu sou desses. Bom, a gente está vivendo uma vida diferente. Mas eu queria lembrar para você e a gente conversar hoje sobre uma coisa que a gente não adaptou a forma de pensar. A gente ainda continua pensando da mesma forma, a gente continua vivendo do mesmo jeito. E tem a ver com você. Fala, só comigo. Agora é só comigo. E eu quero falar com você. Não tem a ver com ninguém, só tem a ver com você. Eu dei esse título aí, de agente como agente, pode não ser, talvez, expressar aquilo que eu quero conversar com você, mas ao longo do caminho, dessa jornada que a gente vai bater esse papo hoje, você vai compreender o que eu quero falar com você. Bom, a gente vai ler um texto que está lá em Mateus, capítulo 11, a partir do verso 2. Esse texto diz a respeito de João Batista. João Batista foi um profeta que a Bíblia declara, ele preparou os caminhos de Jesus, preparou o ministério de Jesus. Foi João Batista que batizou Jesus. E a forma como João Batista pregava, a forma como João Batista era visto pelo povo, era de um profeta firme, enfático. Ele era incisivo nas suas palavras. Você acho que vai lembrar desse episódio que João Batista chama os fariseus de raça de víboras. Ele dizia, olha, eu vou batizar vocês com água aqui, mas virá aquele após mim que vai batizar com vocês com fogo. João Batista era firme na sua declaração. Mas Jesus chega, é batizado, vai para o deserto, volta e começa seu ministério. E nesse meio do caminho, Jesus começa a pregar o evangelho, começa a exercer propriamente seu ministério, começa a chamar a atenção das pessoas, as pessoas começam a segui-lo, e nesse meio do caminho, João Batista é preso. E é nesse cenário, é nesse contexto, que acontece esse texto de Mateus 11, a partir do verso 2. O João Batista, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem, és tu aquele que haveria de vir ou devemos de esperar outro? Jesus respondeu, voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Importante lembrar isso aqui, ouvindo e vendo. Jesus não falou a João, olha, dá esse recado para João. Jesus disse aos discípulos, olha, não vou falar nada.
deem uma olhada no que está acontecendo aqui. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que um profeta. Este é aquele a respeito de que está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, e ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher... Eu esqueci de passar aqui, né? É porque não está indo. Ó. Ah, está passando, Mateuzinho? Entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. É Jesus quem está narrando isso aqui. São palavras de Jesus. Nesse meio do caminho, eu acabei abrindo uma outra versão da Bíblia. Daqui a pouquinho eu vou ler para você. Jesus está falando ao povo, e eu vou montar essa cena com você. Jesus está pregando o evangelho e está curando enfermos, cegos voltam a ver, mancos estão andando, e nessa cena, nesse cenário, aparecem 2 discípulos de João, e vem falar: Jesus, chega aqui, nós somos discípulos de João, João está preso, e ele mandou te fazer uma pergunta. Qual é a pergunta? Você é aquele que nós estamos esperando, o Messias tão esperado, ou a gente precisa esperar outro, ou a gente tem que continuar esperando? E Jesus, vou colocar aqui a minha parte da ficção com você. Eu acredito que Jesus para, só um minutinho, pessoal, vou aqui, talvez os discípulos e a turma continua ali o que estava acontecendo, orando pelas pessoas, curando pessoas, e Jesus vai responder a esses 2 discípulos de João: olha, vê o que está acontecendo, volta lá e conta para João o que está acontecendo, conta para João o que vocês estão vendo aqui. Não vai ser aquilo que eu vou dizer a vocês que vocês devem dizer a João. Dize a João o que está acontecendo aqui do lado de fora. Existia uma expectativa do povo judeu que o Messias seria seria aquela pessoa que viria como um grande general de guerra, que iria exterminar todo o povo que oprimia o povo judeu e que colocaria o povo judeu como supremacia. Tipo, vem, mata todo mundo e depois a gente fica aqui tomando conta do pedaço. Essa era a expectativa do povo a respeito do Messias. E não era isso que estava acontecendo. O que estava acontecendo? Milagres estavam acontecendo. E Jesus dá essa declaração, por isso que ele pergunta assim: será que vocês não estão percebendo o que está acontecendo? Porque não era propriamente o que eles esperavam. Mas milagres estavam acontecendo. E esses milagres estavam descritos, muitos deles, no livro de Isaías. O Messias faria esses milagres e esse seria um sinal. E acontece esse cenário. Jesus fala com os discípulos de João: olha, vai lá e fala o que está acontecendo. Mas ele dá uma declaração que no nosso slide, deixa eu ver se eu consigo, volta aí para trás. Eu estou voltando aqui, sou eu agora ou não? Tá bom. Não é. Realmente não está funcionando. Ele diz o seguinte: feliz, nessa versão que eu li para você aqui, que é a NVI, feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. O
que está acontecendo? Jesus percebe que há algo errado no coração de João Batista. João Batista, e eu quero montar com você e fazer você perceber, uma das coisas que, quando a gente lê um texto que a gente já conhece, quando a gente lê uma história que a gente já ouviu falar, é natural, a gente, por conhecer o contexto, a gente acaba pulando os detalhes. E há aqui uma revelação de duas faces de João, que às vezes a gente não percebe, a gente passa direto por esse texto. A gente não se atenta no que está acontecendo. Porque quando a gente fala de João Batista, o que você lembra? Desse cara impetuoso, que fala com os fariseus de forma enfática. Olha, raça de víboras, olha, vocês têm que se converter, vocês estão enganando o povo, e ele é duro. Ele fala, olha, eu vou batizar vocês com água, mas vai virar alguém que... Obrigado. Virá alguém que vai batizar vocês com fogo. Ele é aquele cara firme. E nessa hora, é revelada uma face de João diferente dessa que ele resplandecia, que ele revelava. Qual é a história? Jesus dá essa dica aqui. Ele fala isso que eu falei para você. Feliz é aquele... Ele vem falando assim, os mortos são ressuscitados, boas novas são pregadas aos pobres. E Jesus muda o contexto. Olha, feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. É estranho isso que Jesus fala. Mas nessa versão... Deixa eu ver até qual é a versão que está aqui. Na nova linguagem de hoje, fica mais claro essa percepção de Jesus, porque pode passar despercebido. O que Jesus... eu vou ler para você esse trechinho na linguagem de hoje. Jesus diz assim, ó, voltem. Foi? Está indo ou não? Tem que orar esse negócio mesmo. Voltem e contem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Digam a ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem e os mortos são ressuscitados, e os pobres recebem o evangelho. Aí ele diz a mesma frase, mas aqui está nessa versão que eu achei mais legal. E felizes são aqueles que não abandonam a sua fé em mim. Percebe agora que Jesus pegou ali uma incredulidade de João. Jesus pegou ele percebeu naquela pergunta que João manda os discípulos fazerem, ele percebe incredulidade lá no coração de João. E Jesus trata isso, olha, fala João, que os cegos veem, os coxos andam, o milagre está acontecendo, mas felizes são aqueles que não abandonam a sua fé em mim. Dá uma apertada na borboleta de João, da fé de João. E continuando com a cena, Jesus fala isso para os discípulos, e a Bíblia declara que ele despede os discípulos. Discípulos de João agora vão embora, vão ir lá mandar um recado lá para João Batista. E Jesus continua a sua declaração e diz o seguinte, vou ler aqui porque eu não estou conseguindo passar ali. Vou ler aqui na minha versão mesmo. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus, então, começou a dizer ao povo o seguinte a respeito de João. Ele dá o recado para os discípulos saem, vão entregar o que Jesus disse. Jesus, então, se dirige, volta, então, pega o microfone de novo e começa a se dirigir ao povo, a turma que estava ali, recebendo os milagres e ouvindo o evangelho diretamente de Jesus. E Jesus começa a dizer o seguinte a respeito de João Batista. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço sacudido pelo vento? O que foram ver? Um homem bem vestido? Ora, os que se vestem bem moram nos palácios. Então me digam, o que esperavam ver? Um profeta? Sim. E eu afirmo que vocês viram muito mais do que um profeta, porque João é aquele a respeito de quem as Escrituras dizem, aqui está o meu mensageiro, disse Deus. Eu o enviei adiante de você para preparar o seu caminho. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. De todos os homens que já nasceram, João Batista é o
maior. Consegue perceber duas faces do que estão acontecendo? Vê se consegue virar aí para mim, Marcelinho, pelo o outro slide. Esse aí. Duas faces de João acontecem para nós. João Batista, o incrédulo, e João Batista, profeta, o maior profeta. E aí eu queria perguntar para você essa manhã, quem João Batista é? João Batista é o incrédulo, porque está revelada ali a incredulidade dele no meio desse contexto, que eu narrei para você, que está escrito aqui na Bíblia, ou ele é o profeta maior daquela geração? Os dois. João Batista é incrédulo e João Batista também é o profeta. Como assim, Rodrigo? Eu queria... esses dias eu vi um documentário, vou sugerir a você ver, que acho que é legal. E é disso que a gente está falando aqui hoje. É um documentário, eu até separei o nome aqui, que eu lembrei até o nome de cabeça. Foi? Obrigado. É um documentário no Netflix, chama da Brené Brown. Depois você digita esse nome lá, você vai ver. É Call to Courage. Chamada à coragem, é um chamado à coragem. E ela trata da vulnerabilidade. De vulnerabilidade. E muitas vezes a gente tem a percepção, a gente colocou isso dentro da gente, eu não sei se por causa da sociedade, a humanidade colocou que se você for vulnerável, há um sinal de fraqueza em você. E ninguém gosta de ser vulnerável. A gente esconde a nossa vulnerabilidade. A gente não gosta de falar da nossa vulnerabilidade. E o que eu quero trazer para nós essa manhã é a gente pensar sobre isso. Porque nesse ano atípico, nesse ano completamente diferente, muitas das nossas vulnerabilidades foram expostas. Às vezes para nós, às vezes para as pessoas que moram com a gente, às vezes para os amigos da igreja ou do trabalho. Mas a gente, em algum nível, se expôs. E, de certa forma, a gente não sabe lidar bem com isso. Quer ver um outro personagem bíblico que revela a sua característica? Opa, agora show. Paulo, esse texto aí, que está lá em 2 Coríntios, quero ler com você. Diz assim, é Paulo quem está falando esse negócio aí. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita mortos. Ele nos enviou e Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a nos livrar-nos. Essa é a declaração de Paulo. O nosso apóstolo Paulo, o maior escritor, o maior mensageiro do Novo Testamento, é a mesma pessoa que fez essa declaração de que as adversidades, que as tribulações, as dificuldades que aconteceram na Ásia, tiraram dele a expectativa de vida. Paulo falou assim, olha, acabou, eu não posso mais, eu não consigo mais suportar, eu não tenho mais esperança. E, da mesma forma, agora está indo? Tá. Paulo é uma referência de apóstolo, de crente para nós, ou ele é uma referência de desistência? Para pensar um pouco sobre esse ano que a gente está vivendo.
Será que pensamentos como esses vieram à nossa mente? Se a gente for bem honesto, a gente gera uma expectativa no nosso coração a respeito do próximo ano que está por vir. Mas a verdade é que muitas dúvidas, muitos senões rondam o nosso pensamento. A gente não sabe o que vai acontecer. Como será? Quanto tempo durará essa pandemia? Será que teremos uma segunda, uma terceira onda? Como é que vamos viver? Como é que serão os empregos, as empresas? Como é que isso continuará? A gente não sabe. A gente o tempo todo percebe isso dentro de nós, porque a gente olha para aquilo que a gente fez, para as escolhas que a gente faz, para os erros que cometemos, para os pecados que tivemos. E eu queria ler mais um personagem bíblico com você, só que eu gostei muito da versão da Mensagem. E por isso que eu não coloquei ali, mas eu quero ler sobre Davi. Eu vou ler com você o Salmo 38. Quando eu falo sobre Davi, qual é a expectativa que você... O que gera na sua mente? Quando eu falo rei Davi, quando eu falo de Davi, o que brota na sua memória? O que salta para você? Fala do rei Davi. Fala do homem segundo o coração de Deus. Fala do grande guerreiro que ele foi. Isso é o que vem à nossa mente. Mas deixa eu ler para você, e eu quero que você preste bem atenção, porque não vai estar no telão. Eu vou ler para você o Salmo 38. É um salmo escrito por Davi. E ele diz assim: respira fundo, ó Eterno, e acalma-te. Não sejas tão apressado em usar a cinta. As flechas afiadas da tua repreensão fazem sangrar. As minhas costas ainda doem por causa do peso do teu braço. Perdi 10 quilos em 2 meses por causa das acusações que pesam sobre mim. Meus ossos estão quebradiços como gravetos secos por causa do meu pecado. Estou impregnado pelo meu mau comportamento, esmagado sob um container de culpa. Os cortes da minha carne exalam mau cheiro e criam larvas, pois vivi de modo desprezível. Agora estou acabado, lamentando para mim mesmo o dia todo. Meu interior está em chamas e o meu corpo está um caco. Estou nas últimas, sem esperança. Minha vida é só gemido. Senhor, meus desejos estão em Ti e meus gemidos são para Ti uma história antiga. O meu coração está a ponto de explodir. Sou um caso perdido. As cataratas me cegam para Deus e para o bem. Os velhos amigos me evitam como uma praga. Meus primos nunca me visitam. Meus vizinhos me apunhalam pelas costas. Meus rivais macularam o meu nome, oram fervorosamente por minha ruína. Mas sou mudo e surdo para tudo isso. Ouvidos fechados e boca fechada. Não ouço uma palavra do que dizem. Não digo uma palavra em resposta. O que faço, ó Eterno, é esperar por Ti. Esperar pelo meu Senhor, meu Deus. E Tu me responderás. Estou orando na esperança de que eles não me desprezem, para que não tripudiem quando eu errar.
estou a ponto de ser derrotado. O meu estômago está queimando. Estou pronto para reconhecer o meu fracasso. Não me satisfaço mais com o meu pecado. Os meus inimigos estão vivos e ativos. São uma corda à espera do meu pescoço. Distribuí bondade, mas recebi maldade. Dos que odeiam a Deus e não suportam os que o amam. Não desista de mim, ó Eterno. Meu Deus, não me decepciones. Vem logo me ajudar, pois eu preciso respirar. Esse é o que está acontecendo dentro do coração de Davi. E por que eu estou falando isso para a gente hoje? Esse ano foi um ano bem difícil. E a gente acaba olhando para dentro de nós e percebendo o que somos, percebendo a nossa vulnerabilidade. Eu lembrei de Pedro agora. Você lembra a história de Pedro? Jesus está com os discípulos e Pedro fala assim: Jesus, eu morreria por você. Jesus fala: Pedro, menos. Jesus, eu morreria por você. Jesus fala: menos. Pedro, ainda hoje, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Eu penso que Pedro naquela hora falou assim: Jesus, você está doido demais. E a história segue, você já conhece. Pedro nega a Jesus. E na hora que a ficha cai, na hora que ele percebe que ele é vulnerável, que ele é frágil, o mais lindo dessa história é que depois que Jesus ressuscita, a visão dele a respeito de Pedro continua ok. A visão de Jesus a respeito de Pedro continua firme. Os projetos de Jesus para Pedro continuam válidos. Por que eu estou contando essa história para você? Eu quero compartilhar algo meu com você também hoje. Porque a gente, em Eclesiastes fala que o coração do homem, a mente do homem, ela tende para a esquerda, ela tende para a gente estar focado naquilo que não está funcionando propriamente. E o nosso olhar está para isso. Eu não posso dizer o percentual, mas eu acho que a maioria das pessoas tem esse pensamento. Elas pensam a respeito de si de forma negativa. E elas olham para o outro como se eles tivessem uma vida plena, perfeita. E isso não é verdade. Jesus não pensa assim. E ele declara isso, ele revela isso nessa situação de João Batista. Por quê? A gente lê o texto, ele dá uma bronca em João,
Mas na hora dele se referir a João, os discípulos vão embora, na hora dele se referir a João para o povo, ele fala: olha, João era o cara. João é o maior dos profetas. João é o crente perfeito. Mas ele acabou de dizer que não era. Ele acabou de perceber a incredulidade de João. E o que eu quero compartilhar com você é que talvez você tenha, não só a respeito de mim, mas de outras pessoas, uma visão de que eu, ou o pastor André, ou os pastores, ou qualquer outra pessoa, seu irmão que está do seu lado, o nosso cérebro tem essa característica, ele quer nos proteger, e ele acaba pondo essa visão: olha, esse cara tem a vida legal, tudo funciona para ele, tudo é perfeito. E para mim, a gente é o Salmo 38. No dia que eu li esse salmo e que houve essa inspiração no meu coração, tem 2 semanas atrás, eu acho, eu fui fazer um treinamento em São Paulo. E eu cheguei lá mais cedo um pouco, fui pro hotel. Eu falei: quer saber, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia. E quando eu cheguei nesse salmo, e eu li o Salmo 38 inteiro, igual eu li para você aqui. E eu chorava sem parar. Que eu falei: Deus, nesse salmo tinha que estar escrito Rodrigo e não Davi. Que fui eu que escrevi esse negócio. Essa mesma percepção, esse mesmo sentimento está acontecendo aqui dentro de mim. E por que isso? Talvez 2 anos atrás, acho que foi em 2018, e eu vou contar para você uma experiência que acontece com você e aconteceu comigo. Pode não ser na mesma área, mas um amigo me chamou e falou assim: Rodrigo, poxa, eu tenho uma oportunidade de negócio. A gente investiria uma quantidade, um dinheiro num negócio, numa empresa, e a gente teria uma rentabilidade bem legal. E antes eu queria falar uma coisa. Talvez para esse dia hoje aqui, esse altar, já falei isso mais cedo, ele é mais marcante para mim do que para você. Mas Deus colocou isso no meu coração e eu quero, através dele, ser usado por Deus para tocar o seu e mudar sua história, sua forma de se ver. E nessa hora eu falei: cara, que show, que legal, vamos nessa. E eu fiz esse investimento. E naquele momento a minha cabeça ficou flutuando um pouco, pensando em um monte de coisas. E eu lembrando da série do pastor André sobre as placas. Algumas placas do caminho vieram à minha mente. Tipo assim: reduz a velocidade. Mas eu ignorei. Andei mais alguns quilômetros nessa decisão. E outra placa apareceu para mim e... não entra aí, cara. Não pega essa via. E eu ignorei. Andei mais um pouco e aí eu vou te dar o fato exato, que eu lembro disso. É muito doido porque o Espírito Santo fala com a gente, e quantas vezes ele fala e a gente simplesmente ignora. Eu estava indo ao banco mesmo, saí do escritório, fui ao banco para fazer a operação financeira que eu precisava fazer. Eu lembro de eu ter parado, eu parei na rua, estava andando, parei. Percebi meu coração. Nesse momento eu falei: quer saber? Eu vou, não gosto de ficar temendo, não. E ignorei mais uma vez. O tempo passou. E esse investimento explodiu.
E eu perdi bastante dinheiro. E aquilo me deu uma cacetada dentro de mim. Mas tá bom, continuei minha vida normal. Talvez algum tempo depois, não me lembro exatamente as datas, fiz um negócio com um amigo mesmo. E envolvia também dinheiro, era um negócio. E esse amigo não cumpriu com o nosso combinado. E eu perdi mais bastante dinheiro. Eu estou contando para você essa história que diz respeito a decisões financeiras, mas isso acontece todos os dias, em todas as áreas da nossa vida. Nessa hora, é o meu trabalho, eu lido com o mercado financeiro, eu lido com finanças. Qual foi a minha cabeça? Caramba, Rodrigo, você fez duas coisas erradas aqui, tomou duas decisões erradas e perdi bastante dinheiro. Vou fazer o seguinte, e eu já faço isso há muito tempo. Eu comecei a operar na Bolsa de Valores, que eu já fazia. Mas comecei a fazer isso de uma forma mais intencional e mais pesada. Para quê? Para recuperar o dinheiro perdido. Para recuperar a dor, aliviar a dor que eu estava sentindo. E agora, o primeiro negócio dependia de um terceiro. O segundo negócio dependia de mim e de um amigo. E agora, esse negócio só dependia de mim. E eu falhei mais uma vez. E perdi mais um pouco de dinheiro. Por que você está contando isso para mim, Rodrigo? Você vai entender. Estou te contando isso porque toda essa circunstância me abalou de forma profunda. E eu gosto, eu gosto de falar sobre planejamento financeiro. Eu gosto de falar sobre a gente ganhar dinheiro. Eu gosto de falar sobre empreender. Esse sou eu. Talvez você tenha essa leitura a meu respeito. E ela é verdadeira, ela não é mentirosa. Ela é verdadeira. E eu sei que lá no fundo do meu coração, Deus me chamou um pouco para isso, para ajudar as pessoas nesse sentido. Eu faço isso hoje, é o meu trabalho, eu dou consultoria financeira. Aí as pessoas vêm me perguntar, Rodrigo, o que você acha disso? O que você acha daquilo? Mas você lembra da dor que está dentro de mim acontecendo? O que começou a acontecer? E nessa hora a Bíblia declara o diabo como acusador. E além dele tem eu mesmo, a minha cabeça. Ele falava para mim o tempo todo, cara, você não pode fazer mais isso. Você falhou. Toda essa grana que você perdeu. Quantas vezes o meu pensamento, eu não posso nem botar a culpa no diabo. Quantas vezes eu ouvi dentro de mim, às vezes vendo uma necessidade da igreja, uma necessidade de alguém, porque esse dinheiro que eu perdi dava para ajudar bastante gente. Quantas vezes eu ouvi, cara, olha só, se você não tivesse falhado, se você não tivesse errado, você podia ter ajudado muita gente. Se você não tivesse falhado, se você não tivesse errado, se você não tivesse sido negligente, se você não tivesse sido imprudente, você tinha ajudado muita gente. Olha quanta coisa você podia fazer. E o que começou a acontecer dentro de mim? Eu comecei a me fechar. Eu comecei como o Salmo
38, verso 22, eu comecei a fazer essa oração que Davi fez. Senhor, vem logo me ajudar, porque eu preciso respirar. Ah, Rodrigo, mas isso foi na vida financeira que aconteceu isso. Mas isso começou a afetar a minha vida como um todo. Eu fiquei um pouco mais triste. A vida perdeu um pouco a cor. Eu não sei o quanto, mas eu sei que afetou a minha vida, na minha família, no meu casamento, com meus filhos. Afetou a minha vida no meu ministério. Afetou a vida dos negócios que eu continuo tendo. E eu estou contando isso para você porque a gente está aí há poucos dias do Natal. E Jesus nasceu para levar os nossos pecados, para nos tirar de uma vida meia boca. Ele nos deu uma vida plena. E essa pressão estava apertando, entre aspas, o meu pescoço. Porque eu estava olhando só para as falhas que eu cometi. E que elas têm suas consequências, sim. Mas o que eu vim te dizer essa manhã é que esse é o meu olhar. Era o meu olhar para mim. E pode ser o seu olhar para você. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Talvez nesse ano, ou há tempos atrás, você tomou uma decisão que e está te tampando, te impedindo de respirar. Está afetando o plano que Deus tem para você. Eu queria te dizer que Deus, Ele mesmo, não tem essa visão a seu respeito. Assim como Ele olhava para João Batista. Olha, João, você falhou aqui, cara, eu peguei uma incredulidade aí no seu coração. Mas, para mim, você é o maior profeta que a humanidade já viu. Eu não sei o erro que você cometeu, mas eu comecei a perceber que, eu olhando para isso, o plano de Deus para a minha vida estava sendo travado, estava sendo prejudicado. E eu comecei a perceber que, Rodrigo, eu sei que você falhou, cara. Mas quanta coisa legal você já fez. E aí eu comecei a falar, como assim? Eu vou ler para você um texto aqui rapidinho. De Apocalipse capítulo 2. João escrevendo à igreja de Éfeso, Apocalipse, diz assim: vejo o que você tem feito, seu trabalho muito árduo, sua recusa a desistir. Sei que você não consegue tolerar o mal e que eliminou os falsos apóstolos. Conheço, Deus falando, a igreja de Éfeso, conheço sua persistência e coragem na minha causa, pois você nunca desiste. Uma visão. E o texto continua. Mas você se desviou do primeiro amor. Por quê? Afinal, o que está acontecendo com você? Tem alguma ideia de onde você caiu? Volte
ao precioso primeiro amor. Não há tempo a perder, pois eu estou para remover a luz. Deus não... Passa para mim, Mateuzinho. Aí. A falha que você cometeu não define quem você é. Eu sei que você está aqui hoje, que você cometeu alguma falha. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Deus não chamou você para ser perfeito. É por isso que Ele é o Salvador. Deus chamou você para depender dEle. E quando a gente entra nesse entendimento, a gente percebe, ninguém gosta de falhar, ninguém gosta de mostrar as suas vulnerabilidades. Mas quando Deus criou você, Ele sabia que você era frágil. E Ele não tem uma expectativa de que você seja perfeito. Deus conhece sua fragilidade. Com tudo isso que aconteceu comigo, talvez havia em mim uma suposta segurança de que eu sabia o que eu estava fazendo. E para eu ser bem honesto com você, talvez orgulho. Um orgulho, você estudou esse negócio aí, cara. Você sabe, pô. Você já fez coisa grande, coisa legal. E é nesse lugar que, frágil, falhou. E se eu persistir nesse entendimento, o plano de Deus para mim vai ser prejudicado. Deus não ignora o seu pecado. Ele não ignora a moscada que você deu, a pisada na bola que você deu. Ele não ignora. Ele vai tratar com você, Ele vai chamar você e vai falar, cara, tá errado. Ele não compactua com o seu erro. Mas Ele dá ênfase as suas virtudes. Glória a Deus. Glória a Deus. Assim como a turma de Éfeso, o povo de Éfeso, ele olhava e falava assim, cara, olha você saiu do primeiro almoço, você deu uma moscada aí. Ó, fica esperto, você não está no lugar bom. Mas eu vejo o que você tem feito, o seu trabalho árduo, sua recusa em desistir, sua persistência e coragem na minha causa, pois você nunca desiste. Deus está dizendo isso para você hoje. Eu sei, talvez você tenha falhado e tenha falhado feio, como eu falhei. Mas a expectativa de Deus a seu respeito não é de olhar o seu furo. Ele está valorizando sua virtude. Ele criou você. Ele sabe onde você é bom. Ele sabe. E deixa eu adivinhar, só que o diabo também sabe onde você é bom. Então ele vai cutucar lá onde você é bom. Então, a gente está aí, ó, à beira do Natal e do Ano Novo, um tempo que a gente para refletir, para pensar. E se a gente continuar, e se você, eu não, por isso que eu falei que esse dia era um dia especial para mim. E esse é o convite que eu quero deixar para você hoje, porque da mesma forma como eu vou deixar esse impacto da minha história ficar aqui hoje, eu quero convidar você a deixar
a sua falha, o seu pecado, o que você fez. Deus vai te chamar ao conserto. Deus vai chamar você para ter um fight com você, porque Ele te ama. Assim como todo pai, quando meu filho falha, eu dou chute na canela dele, sim. Que eu quero que ele acerte, que eu quero que ele seja um bom homem, quero que minha filha seja uma boa mulher, seja gente de Deus. Assim como Deus quer que você seja alguém de sucesso, alguém que faça diferença. Eu tenho uma frase para a minha vida que eu nunca vou deixar de dizer. Ela ficou fraquinha, mas eu não vou deixar de dizer. Eu não vou embora, eu não vou morrer antes de cumprir o que Deus tem para mim aqui. E eu não quero viver a vida como uma vida indiferente. Ah, Rodrigo, você passou aqui e afetou a vida de quem? De ninguém. Ah, Rodrigo, o que você fez? Você viveu ou não viveu? Não fez diferença para o mundo, para as pessoas que estão ao seu redor. Eu não quero isso para mim. Eu acho que você também não quer isso para você. Então eu queria convidar você a ficar de pé. E a gente vai fazer uma oração. Semana passada de manhã, o pastor Ednei pregou sobre novas conquistas. Meu irmão, creia nisso. Esse ano é um ano difícil, um ano duro. E depois que alguma coisa depois tem que vir um tempo de júbilo. Eu tenho essa expectativa no meu coração. Então a gente tem que viver isso. Mas ontem eu escutei uma palavra. Oh, glória a Deus, lembrei disso agora. Eu escutei uma palavra que Deus vai te usar à medida da sua fome, à medida do que você desejar. Não é só a vontade dele, você também tem que desejar. Por isso que ele nos chama de cooperadores. A Bíblia chama de cooperador. Senão a gente podia ficar no sofá sentado e tudo ia acontecer. Não vai ser assim. Se você ficar quietinho, se você ficar lá reprimido, se você ficar lá pensando nas falhas que você cometeu, você não vai sair do lugar, nem eu. Como eu fiquei algum tempo, eu fiquei pensando esses dias. Cara, quanto tempo eu perdi? Quanto tempo eu fiquei com meu coração apertado? Talvez quantas pessoas eu deixei de ajudar. Não pelo dinheiro que eu perdi, mas pelo entendimento que virou na minha cabeça. Esse que eu estou passando para você agora. Essas coisas têm que acontecer com a gente e elas vão voltar a acontecer. Coisas erradas e falhas que a gente vai cometer, mas a gente tem que virar logo essa chave. Beleza, cometi uma falha, vai ter consequência. Consequência vai vir, não vai apagar da memória. Então por isso, não faça. Mas se fizer, se acontecer, lembra que Deus está olhando para as virtudes que você tem. Eu anotei aqui, está aqui. Enquanto a gente estava no louvor aqui, essa música que os meninos cantaram, fala assim: eu vejo cinzas, mas tu fez um exército. Isso é grande demais. Muita gente que está aqui hoje, eu não sei, eu não estou tendo uma revelação também, mas muita gente que está aqui hoje está olhando para a sua própria vida e só está vendo cinza. Você está olhando para a sua casa, para a sua família e está vendo cinza. Você está olhando para os seus negócios, para a sua profissão e está vendo cinza. Você está olhando para o seu ministério, para o talento que Deus te deu e está vendo cinza. A gente estava compartilhando aqui, os pastores aqui, são os segredos nossos, segredos que eu vou revelar agora. Quantas vezes, gente, a gente não se sente capaz de estar aqui? Quantas vezes a gente não se sente capaz de fazer algo? Deus, eu gosto disso, que eu sou um cara ousado nos meus projetos. Às vezes Deus me dá umas ideias malucas. Eu falo assim, caramba, eu não posso fazer isso. Mas imagina se todos nós sucumbíssemos a esse pensamento.
a esse entendimento. Caramba, meus ossos estão quebradiços, estou errado, eu não consigo respirar. Meu convite para você hoje, para esse Natal, reflita sobre o ano que passou. Ontem a gente esteve num PG e o ano de 2020, se você botar para o mundo aí, botar no jornal, o que foi o ano de 2020? O que vai vir nessas respostas? Foi horrível, pandemia, eu não fiz nada, perdi dinheiro, quebrei e separei. Mas o que a gente ouviu ontem foi milagre em cima de milagre que aconteceu com a gente aqui. Casamentos restaurados, gente que foi curada, e não foi só lá no PG dessa turma ali da casa do Alex, não, foi outra turma, um monte de gente aconteceu. Um casal que está lá em São Paulo, e se a gente não estivesse fazendo tudo que a gente está fazendo online, eles se converteram aqui na nossa igreja, virtualmente lá em São Paulo. Está funcionando, gente. A igreja não parou, eu falei isso ontem. A gente estava acostumado a igreja funcionar aqui nessas quatro paredes, era bom demais, show. A gente às vezes deixou de vir aqui um pouco, mas a igreja continuou funcionando. Na sua casa, no seu lar, no seu computador, no seu celular. Vou encerrar com essa frase, senão eu vou ficar falando aqui até 2 horas da tarde. Deus, nesse mundo assim, nessa confusão que está, às vezes as pessoas podem perguntar assim: Rodrigo, como a gente ouviu ontem, testemunho de gente assim, não, cara, eu perdi parte do meu salário, eu fui demitido, mas não faltou nada. É Deus cuidando. Deus está cuidando. E se o mundo vai responder para nós: foi 2020, foi uma tragédia. E alguém pode perguntar: onde é que está seu Deus? Onde é que está esse Deus que você prega? E eu queria dizer para você, declarar, que o nosso Deus, Ele continua no mesmo lugar onde Ele sempre esteve. Ele continua no trono, Ele continua reinando, Ele continua cuidando de você. Ele não mudou. Ele continua no mesmo lugar. E para todas as áreas da sua vida, onde talvez você veja cinzas, Ele continua vendo um exército. Ele continua vendo um exército. Glória a Deus. Ele continua vendo um exército.